um cara desse, assim, que... Não sei se o Lúcio Flávio eu posso chamar de ídolo do Botafogo, e aqui eu tô falando sem conhecimento de causa nenhum. Fala, Abner, tá? É só pra tirar o microfone? Deixa eu ver o... Mas assim, não é um cara que é ídolo, mas é um cara querido. Vamos chamar de querido? Sim, ele tem 44. É, 40... É um cara querido. Nosso Lúcio Flávio é querido. Sim, acho que se não fosse, nem estaria mais. Pelos serviços prestados, já à teriam, instituição. já teriam tirado, talvez, né? Então dá pra gente... Dá pra imaginar que ele tá ali muito também nessa coisa de ser o auxiliar da casa. Sim, eu acho que ele tá, pelo reconhecimento também de clube, esse auxiliar da casa acaba sendo uma pessoa de confiança. Sim. Como eu falei, pode não tomar a decisão, aquele cara, né, pra bater o martelo, mas pode ser muito útil no bastidor. Na formação, na formatação, tal jogador se encaixa dessa maneira, rende assim, trabalha o lado psicológico, trabalha o lado mental. A galera pode pegar um pouco no pé, mas de bastidor eu creio que o Lúcio Flávio tenha uma participação importante no Botafogo nesse momento, sim. Acho que ele pode contribuir muito. E com uma figura exata, né, de um técnico, juntar tudo isso daí, dá certo. E agora eu vou fazer, acho, a pergunta principal do programa, assim. Do milhão. Pergunta do bilhão. Estamos só na 14ª rodada ou já é a 14ª rodada? Já Em chegou... relação ao Botafogo? É. Eu acho que... Viu como é que a pergunta tem que pensar? Eu acho que estamos só na 14ª rodada. Por quê? O que o Botafogo construiu é algo impensável, mas construiu por méritos. Muita gente botando... Pô, é sorte alguém ganhar 12 jogos e perder só 2? Não é sorte. E, inclusive, um dos 2 que perdeu foi pro Goiás, que não era, na teoria, para perder. Que saiu na frente, mesmo sendo fora, e tomou a virada. O outro, pro Atlético Paranaense... É muito comum, fora de casa, um time que nos últimos anos tá brigando pelas competições todas, né? Tá sempre chegando, tá sempre sendo campeão de alguma coisa importante. Então, o campeonato tem muita rodada para acontecer. É possível que o Botafogo tenha esse período de instabilidade. É uma coisa comum se vier a acontecer, por isso eu falo que é só. Não acho que já atingiu a maturidade que vai ser imbatível para sempre. Pode ter esse momento de turbulência. Só que o Botafogo se preparou. Eu acho que ele está preparado para enfrentar. Se isso vier a acontecer, eu não acredito que vai degringolar tudo que já foi feito, não. Eu acho que tem uma linha para o Botafogo seguir. Eu já acho que já é 14ª rodada pro Botafogo. Já era? Não, já era não. Não, mas já era assim um campeonato para Não acho alguém que já... chegar no Botafogo? Não, acho que a minha pergunta é muito mais assim. É só a 14ª rodada das coisas poderem mudar no campeonato? Tem muito campeonato pela frente? Ou já é 14ª rodada de, assim, campeonato tem um caminho a seguir? Eu acho que já é pro Botafogo. Ah, tá. Nesse sentido de consolidado. É, de consolidado. Ah, sim. Sim, nesse sentido, sim. Eu acho que é impensável hoje você falar que o Botafogo não é um postulante a ser campeão que anteriormente ninguém apontava. E essa é a minha maior discussão, porque até semana passada eu já tava colocando o Botafogo como candidataço ao título, não sei o quê. Eu acho que hoje o Botafogo é um candidato muito forte, mas tem uma vírgula que não tinha uma semana atrás. Qual? Que é a chegada do novo treinador. Do técnico, sim. Porque eu acho que... Sim. Porque assim, o campeonato que o Botafogo tá fazendo é tão bom que a única coisa que pode atrapalhar é o novo técnico quando não encaixar. Exatamente. Porque o Caçapa, eu não tô falando que ele não tem personalidade, óbvio, mas ele foi tão abraçado... As informações todas que o elenco, os jogadores e tal, gostaram tanto do técnico, que ele, como interino, ele levou o processo. Por isso que eu acho que a escolha desse técnico agora do Lage tem a ver com uma continuidade e de perfil. E se não for o caso, que ele chegue tentando manter o que está sendo feito. Se for muito na linha do mudar e não for aprovado, e aí começar a ter resultado que não tinha... A culpa vai ser, entre aspas, toda dele. Não, é né? Porque eu acho assim, o campeonato depois da vitória de ontem não tá encaminhado, que falta muita rodada, muita coisa. Não desejo mal a ninguém, mas o Tiquinho pode se machucar, pode chegar uma proposta tentadora pelo Lucas Perry, igual chegou... Sabe? Coisa assim, a gente tá no futebol, sabe que isso pode acontecer. Mas hoje, dia 10 de julho de 2023... Qual é a tendência? É o Botafogo. É o Até Botafogo. porque para você, por exemplo, tirar 10 pontos e perder a liderança, o Botafogo precisaria não de 14,
mas 18. Sim. Porque você já tem que projetar 4 rodadas à frente, dele perder 4 Sim. e alguém ganhar 4. Sim. Hoje é o Flamengo, é o Grêmio, né? Palmeiras são os próximos. Então, a gente, na verdade, em termos de título, a gente já estaria hoje numa 17ª ou 18ª rodada. Porque Então, é a quase vantagem turno. que tem. O Botafogo tem um turno de É vantagem. o turno. Até o final do turno. Já chegamos em relação à vantagem no fim do turno. Então, pra gente imaginar como é que é isso. Então, eu acho que a única coisa que pode desandar realmente... Seria a mudança de técnico. Então, assim, eu coloco... Não dá pra gente falar que o Botafogo não vai ser campeão, ele não é candidato. Mas acho que surgiu esse asterisco muito pela ocasião. Porque o asterisco poderia ter surgido antes. O Botafogo poderia ter perdido o jogo de ontem, poderia ter perdido... Poderia acontecer do Caçapa não encaixar o trabalho dele. Que nem é um trabalho autoral, é um trabalho de continuidade. De continuidade. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Botafogo precisava de uma definição. Sim. De um técnico. Mesmo sendo caçapa. Sim. Mas chama ele, olha, a gente avaliou assim, assim, assado, tem os aspectos 1, 2, 3, tá pronto? Estou. Então você é o técnico, a gente vai anunciar. Nem que fosse o caçapa, ou se tivesse escolhido um técnico, como de fato aconteceu, que é o Bruno Lage, essa coisa do interino, pra mim não servia muito. Porque já tá se passando, já foram 2 rodadas, já tem o quê? 1,5 semana, né? Teve uma semana, teve meia, né, que ele chegou, foi muito rápido, ele tava de férias em Minas, saiu lá do interior, veio pro Rio, nem deu tempo de treinar, quem treinou foi o Lúcio Flávio, clássico com o Vasco, aí sim, o caçapa. Por isso eu botei o Carlos Alberto na conta do Lúcio Flávio. Que não foi escolha dele, né? Exatamente. Então, assim, só que tem um momento que você precisa de comando. Sim. Né? Você, como o líder aqui, se alguma coisa estiver incomodando ou não estiver na perfeição para fazer, você vai, calma aí, galera, vamos fazer isso aqui, tal. Se for alguém que está no improviso, pode ser que não demore para tomar uma posição, sabe? Olha, vamos fazer isso. Mesma coisa é o treinador. Se for interino para sempre, assim, levando, uma hora vai precisar de alguém com pulso, com liderança e tomadas de posição. Para mim, o Botafogo precisava de um técnico. A escolha foi feita trazendo alguém. Poderia trazer alguém e poderia efetivar o cara. Só não podia arrastar muito mais essa coisa de ser interino. Só que o interino, ele estava nitidamente dando sequência. Se esse novo técnico não der e mudar muita coisa, aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Pode ser que o Botafogo caia de produção, pode ser que o Botafogo melhore mais ainda, todo mundo abrace o Bruno Lage, e aí ninguém segura. Se já tá 10 na frente, melhorar mais do que tá hoje, vai abrir o quê? 15? 13? E aí começam as contas pra saber quando, né? Quando que vai ser o campeonato. O título do Botafogo. Até porque os outros times, eles tendem a abrir mão do brasileiro. Ainda mais se a vantagem continuar crescendo. Se você for pensar que o Grêmio vai para uma semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo pode ir, Palmeiras e tal, os times que estão lá em cima e jogam outras competições, Fluminense, Libertadores, quando for decidir para poupar, vai poupar no brasileiro. E o Botafogo vai estar sempre 100% no brasileiro. O foco do Botafogo vai ser aquele foco de entrar, eu tenho que dar a vida aqui e ganhar. Abrir minha vantagem. O outro, com certeza, quando tiver que optar, vai optar em tirar o brasileiro. Por estar se tornando um título inalcançável, entre Porque aspas, não tem né? como é que você vai olhar pra trás e pensar, calma aí, eu tô a 4 rodadas de tirar dos caras. Como é que eu vou tirar? E não são 4 rodadas que você depende unicamente de você, né? Porque você depende que você faça o resultado e que o Botafogo tropece. Exatamente. Então Ele vai até ganhar, mas se o Botafogo ganhar também, aí você já tá mais uma rodada. Digamos assim, a 4 de novo, mas passou uma, a 4 passou outra. Chega uma hora que você não... dá. Chega uma hora que pra colocar na balança realmente não vale muito a pena pro time que concorre. E aí eu acho que o grande postulante ao título do Botafogo, quem pode ameaçar, é o Grêmio. Porque o Grêmio tem um jogo difícil de Copa do Brasil contra o Bahia, apesar de decidir na Arena. Sim. Mas o Grêmio tem um senão também que é muito grande, que é a questão do Luizito Soares, né? Sim. Que jogou ontem... bem no sacrifício. E jogou bem. Jogou manco. Jogou bem. Não, jogou muita bola, mas assim... O cara tava nitidamente sem condições. Sim, se ele sair, o Grêmio perde muito. Eu fiz o jogo do Grêmio com o Flamengo no Maracanã. O que é o Luizito Soares é absurdo. Absurdo. Ele é completamente diferente no passe, no posicionamento, no comando assim do ataque. É muita coisa diferente. É muita coisa. Se o Grêmio perder o Soares, é difícil. Teria que repor com alguém dessa qualidade, mas dessa não tem um cara desse calibre no mercado? Não sei se acha, não. Não tem. Difícil demais. Ele é muito bom jogador.
E assim, sabe o que eu acho que foi bacana no processo todo do Botafogo? Eu não vi, não convivendo de perto, muito isso nas outras SAFs. Quando o Textor chegou aqui, ele falou muito de números. Ele tem, nessa mentalidade europeia, né, lá, ele é americano, mas no Crystal Palace, na Europa, agora com o Lyon, que adquiriu e tal, naquele time lá do Molenbeek, da Bélgica, que agora está na primeira divisão, que também é dele, uma questão numérica, de análise de desempenho, de scout e tal. Então hoje o Botafogo tem uma equipe muito grande. Eu não vejo isso em outros times. Até mesmo se a gente comparar com o Vasco, né? Vejo muito assim, tem ali o Brax, obviamente tem algumas pessoas, mas eu não vejo nessa quantidade de fazer a seleção, de escolha, de nomes, de números. O Botafogo me passa uma vibe. O Botafogo me passa uma vibe daquele filme Moneyball, do beisebol, que acho até o Brad Pitt, o ator principal. Que o cara vai lá, aí tem o gordinho do Moneyball, que é o cara que fala que não, que esse daqui dá tantas rebatidas. Eu acho que é um processo meio que disso, né? Um processo científico, sim, quase, no Botafogo. Sim. Não importa quem é o cara, ele joga lá no computador, pô, eu preciso de um jogador que faça isso. O cara chega com o nome e por isso o Botafogo tem alguns reforços meio lá do B da bola, né? Sim. Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, o próprio Segovinha, que foi um destaque no Sul-Americano, mas assim, não credenciava. Quem falava que o Segovinha ia chegar e performar? Não... Sim. Porque antigamente o que a gente tinha? O vice de futebol, o diretor... Assistiu um DVD. E o gerente é aquele cara daquela coisa mais de campo e bola. Então, assim, era meio que... Aí começou a analista de desempenho e tal. Mas era aquilo, né? Hoje a gente vê que uma equipe muito grande do Botafogo acertou na maioria, pelo menos em vários jogadores que foram contratados. Eu não digo nem que errou em outros. Talvez esse não seja nem o termo certo. Mas... E é natural, né? Você não vai contratar, vamos supor, 15, 20 jogadores dentro de uma reformulação e os 20 serem ótimos. Alguém vai destoar. Mas ninguém destoa de uma forma muito negativa. Não tem isso, né? Então é um trabalho muito certeiro. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!